Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Agora são 18 horas 11 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, soja, dólar, índice, enfim, nosso mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo para comentar e tirar dúvida. Envia sugestão para mim também, porque esses comentários fazem com que eu traga mais conteúdo para o canal e ajude quem está precisando tirar suas dúvidas. Né? Então, quem manda uma dúvida ali acaba respondendo dúvidas de outras pessoas. Da mesma forma, quem já é novo aqui, quem ainda não conhece, escaneia esse QR Code aqui e entra lá no grupo do Telegram. Lembrando que é um grupo onde tem mais de 200 pessoas, não é um canal onde só eu falo, então lá todo mundo pode falar. É 100% gratuito, não tem que se cadastrar em nada, é só clicar e entra no grupo lá. E a principal vantagem do grupo é que todo mundo pode falar e todo mundo ajuda todo mundo. Então, quem está começando agora recebe ajuda de quem já está há mais tempo. Quem quer operar algum tipo de ativo diferente, eu não opero nada lá fora, mas tem gente que opera mercado externo, lá no grupo pode ajudar. Eu sou um dos que operam, faço operações lá fora. Então, quero aprender sobre opções. Lá no grupo também tem gente que faz operações com opções. Então, pode trocar ideia, pode conversar à vontade, é muito bom. Durante o pregão surgem oportunidades, porque às vezes alguém enxerga uma oportunidade de algum certo ativo, manda lá no grupo para ver se realmente não está enxergando algo errado, o pessoal gosta, olha, entra junto na operação e isso também ajuda bastante. Então entra no grupo, é gratuito, 100% gratuito, só escaneia esse QR Code aqui. Quem está assistindo pelo celular, aqui embaixo na descrição, o primeiro link é o link para entrar no grupo do Telegram também. Então acessa aqui o primeiro link e entra no grupo do Telegram. Beleza? O que mais? Quem quiser uma assessoria mais completa, quem quiser ganhar 6 meses de Profit Chart Pro de graça, quem quer operar com uma corretagem reduzida na XP, até mesmo quem já é cliente da XP pode aderir a esse plano. Né? Aderir à promoção, não é um plano, não vai mudar em nada, só vai aderir à promoção ali e vai ganhar os 6 meses de Profit Chart mais uma corretagem reduzida, da mesma forma que vai ganhar toda a assessoria diretamente, ali, o contato direto com o assessor. Pode chamar o assessor no WhatsApp, bater um papo com ele, trocar uma ideia sobre algum assunto, alguma coisa pertinente. Naquele momento em que a bolsa dá uma derretida, naquele momento está posicionado em um ativo e ele cai 2, 3, 4%, precisa encerrar uma posição e está no trânsito, está dentro do carro, está em qualquer outro lugar que não esteja ali na frente do computador, né? Ou até mesmo não consiga, por algum motivo não esteja conseguindo fazer uma operação, pode entrar em contato, chamar o assessor direto no WhatsApp, não tem que ficar entrando em chat de corretora, não tem que ficar esperando na fila lá para ser atendido, falar com um robozinho. A gente sabe que na hora que a coisa aperta mesmo ali, é bem mais difícil de falar com o pessoal. Né? Então, ter um assessor sempre à disposição, ter o telefone do assessor ali, ter o WhatsApp do assessor, é uma diferença. E se você quer tudo isso, o segundo link na descrição você pode abrir sua conta na BRA, que é um agente autônomo da XP, um agente autônomo representativo bem grande. Então você pode abrir uma conta na BRA, operar pela XP e ganhar todas essas vantagens que eu falei, fora mais um monte de coisas que o pessoal tem lá para vocês. Beleza? Segundo link na descrição, seja BRA. Bom, vamos falar de mercado. Hoje é terça-feira, o mercado deu uma mexida bastante, até vou abrir aqui meu navegador para ver como é que ficou lá fora. Uia, porque eu sei que deu uma balançada, eu acabei tendo que reiniciar tudo aqui, fechou tudo. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar abrindo lá. Bom, vamos lá. Bovespa hoje caindo 0,84, depois de tocar lá na máxima, chegando próximo à máxima. Dólar futuro subindo 0,34, ouro subindo 1,41, café subindo 1,03, milho caindo 1,30, depois de balançar bastante, a soja caindo 0,80, o boi, contrato K, né, contrato BGI-K, que ainda está indexando o BGI FUT, caindo 0,14 e o contrato V subindo 0,67. Daí futuro caindo 1,45. Lá fora, a bolsa americana SPI fechando com 0,22 de queda, Dow Jones 0,23 de queda, Nasdaq 0,14 de alta. As commodities, nós tivemos aí o minério subindo, cadê o minério aqui? O minério caindo 0,35, Vale caindo 2,49 lá fora, BHP
né, que são as mineradoras lá de Londres, BHP subindo 1,30, Rio Tinto subindo 1,63, o café futuro subindo 1,01, a soja caindo 0,59 e o milho caindo míseros 5,55% em Chicago hoje. Guilherme, por que o milho caiu? Porque tinha mais gente querendo vender do que comprar. Porque a China falou que vai segurar as compras e vai derrubar o mercado. Talvez, né? É bem provável. Se a China falou, eu vou parar de comprar, o pessoal se assusta um pouco. Tira a mão dos comprados, tiram a mão. De certa forma, a exportação diminui e também sobra mais milho, sobra mais oferta no mercado interno e cai um pouco o preço. Mas uma coisa é a China falar que vai comprar menos, outra coisa é daqui a 1 ano, a gente realmente vê o balanço que a China está segurando um ponto. Isso é uma manobra normal de que não só da China, de qualquer pessoa não, qualquer institucional, né, qualquer país ou qualquer nação em que compre muito alguma coisa, quando aquele valor daquela coisa, aquele preço, não o valor, o preço está muito elevado, segura um pouco a demanda, segura um pouco a compra, espera cair um pouquinho e aí depois compra de novo. Normal, a gente vê muito seguido isso aqui dentro do nosso mercado com o boi e os frigoríficos. Mas vamos lá falar de milho. CCM Food já está no contrato U, né? Então, nós tivemos aqui o milho subindo, aqui ele virou, desde esse candle 19 que virou para baixo, aqui rompendo a média móvel de 8 no semanal, tentou subir, foi aqui na região dos 98 e pouco aqui, passando até acima dos 50% desse candle e depois foi ladeira abaixo. Se a gente colocar lá no CCMU, vamos começar no CCMU, depois eu vou falar um pouquinho do N também, que eu sei que tem bastante gente que está operando ele. No CCMU dá para ver que ele está forte para baixo aqui no semanal. E aí se a gente coloca num gráfico diário, tem algumas questões aqui. Fez um topo duplo, caiu, a gente consegue enxergar topos. Né? Aqui eu posso pegar esse triângulo aqui. Ó. Aqui foi um topo, aqui foi um topo. Da mesma forma, se eu virar isso aqui para cima, aqui foi um fundo, virou aqui foi outro fundo. Então ele está seguindo aquela análise gráfica clássica, bonita ali, tudo certinho, seguindo as ondas de Elliott, enfim, o que vocês acharem prudente falar. A questão é, no gráfico diário, ele bateu numa região de suporte aqui, que foi a região dos R$90. A gente sabe que número redondo, principalmente se tratando de dezena ou centena, é sempre um ponto de resistência um pouco forte. Geralmente tende a ser um ponto de resistência forte. Então, o 80, o 90, o 100, o 110, o 70, o 60, o 50, não importa. Sempre vai ter um certo repique nessa região. É esperado isso. Né? Então, o pessoal que está vendido bate no 90, já fica de olho no 90. O pessoal que quer comprar, talvez pense em comprar lá no 90. E aí o milho vem, bate aqui, faz pavio para cima e para baixo. Outra questão interessante é a gente olhar o CCMU no diário. Por mais que o mercado esteja derretendo lá fora, a gente tem que ver o quê? Ele está um pouco longe das médias, aqui está com 3,66 pontos a média, na média móvel de 8, na média móvel de 20 já está com 5,15, então ele está um pouco mais longe. Então tem que cuidar, porque quem for vender milho, ou quem vendeu milho hoje, quem vendeu milho ontem, tem que cuidar os stops. E uma outra coisa também, que eu não sei se os amigos sabem, que geralmente, quando qualquer ativo, e aí não precisa ser milho, boi, índice, qualquer coisa, quando ele chega mais próximo de um fundo, maior é a volatilidade. Quando ele chega mais próximo de um topo, menor é a volatilidade. Então, o que é a volatilidade? É aquela balançada. Então, muitas vezes, vocês podem ver que 90% das vezes que toma uma violinada é quem está comprando. Ou melhor, quem está vendido, ou quem está comprando, pé estopado e toma violinado e o ativo sobe. Né? Então, geralmente acontece isso. Por quê? Porque quando começa a cair, quem está comprado, institucional que está comprado, começa a defender posição, começa a fazer preço médio, compra, 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 compra. E aí balança, sobe e volta, sobe e volta, sobe e volta. Quando está subindo, subindo, chega num topo, quem está comprado começa a realizar devagarinho, começa a botar um pouco de lucro no bolso. E o pessoal que vai vender, alguns vendem lá, mas nem todo mundo vende, porque como está muito forte,
o pessoal fica com medo de vender e o negócio explodir para cima. Então, é normal isso, é sistemático. Pega em qualquer ativo, pega índice futuro, né, dá para fazer ali um teste, pegar o índice e olhar. Quando está lá nas máximas, ele fica devagarinho, fica quietinho. A gente pode pegar umas bandas de Bollinger lá, ver que ela fica bem estreita, ele começa a contrair e pensar, beleza, vou romper ou vou cair? Vou corrigir mais um pouco. Agora, quando está lá no fundo, bem no fundo, é aquela guerra de faca, vai para cima, para baixo, para cima e para baixo. E aí quem quer vender lá muitas vezes toma uma esvalinada forte, até mesmo quem quer comprar lá embaixo, apesar de ser um fundo, toma uma esvalinada, porque ele sobe um pouquinho, cai um monte, depois volta. Então, tomem cuidado com isso, né? Então, o milho está caindo forte alguns dias, tomem cuidado com a volatilidade, porque vai entrar gente defendendo posição, entra institucional grande segurando, e aí os movimentos são grandes. Quando anda um pouco mais. E é aquela história. Geralmente a queda é muito mais rápida do que a alta. Por isso que muitas vezes eu até prefiro vender do que comprar, porque bota uma venda, 2, 3 dias tu realiza o trade. Uma compra fica aquele negócio, vai devagarinho, devagarinho, devagarinho para chegar. Então assim, gráfico diário aqui do CCMU caindo. Eu ainda hoje consegui realizar um trade, fiz um trade, fiz um scalp 1 para 1. Eu mandei lá no grupo do Telegram até, ele estava, deixa eu ver onde é que foi, eu não me lembro onde é que foi. Foi em 91,66. Ele não fiz ele por aqui, eu fiz ele pelo home broker, tá? Mas foi em 91,66, foi no gráfico de 60, foi aqui embaixo. Não lembro disso aqui. O que eu fiz? Eu mandei lá no grupo do Telegram a seguinte imagem. Vou fazer de novo aqui mais rápido. Eu tirei um print que foi mais ou menos isso aqui. Tava, né, na metade desse candle 4 aqui, a hora que eu tirei um print. E aí eu marquei o seguinte, eu marquei isso aqui, esses dois candles aqui, o 2 e o 3. Eu marquei uma linha aqui embaixo e botei uma seta aqui e falei o seguinte. Esse padrão é um padrão de reversão, um padrão de reversão de 2 barras. O Wall Brooks gosta muito desse padrão. Próximo a uma região que foi um suporte, foi uma resistência forte aqui, batendo, né, nessa resistência que é um fundo anterior rompido que está aqui atrás. E aí tu une o padrão de reversão de 2 barras com esse suporte aqui, eu ainda comentei, perdendo essa linha aqui, ó, o mercado tende a vir aqui para baixo, isso aqui vira um trade de livro, né? Negociando aqui embaixo, vende aqui, o stop aqui atrás, é um trade de livro e é tudo certo. E o que o mercado fez? Foi lá e fez isso aqui direitinho. O que eu fiz? Eu vendi. Vendi em 91,66. Olha aqui, ó, aqui está 91,60. Quanto é que está a mínima desse candle? Se ele pega aqui. 91,66. Então eu vendi quando bateu a mínima dele ali. Eu fiz essa venda. Na verdade, eu poderia ter vendido aqui embaixo, né? Eu poderia ter vendido aqui embaixo, rompendo esse candle 3, mas para uma probabilidade maior, eu preferi vender rompendo esse candle aqui. Ah, Guilherme, tu vendeu em cima do último ticket, não vendeu rompendo. Sim, eu tentei antecipar o movimento ali, porque eu estava olhando o book e estava entrando bastante pressão vendedora e pouca pressão compradora nessa região. Se eu não vendesse ali onde eu vendi, é bem provável que a hora que eu tentasse executar a ordem, ia pular a minha ordem, não ia entrar ou não ia entrar a ordem, e eu ia acabar vendendo aqui embaixo. Então, eu antecipei um pouquinho, vendi enquanto ainda tinha ordem, imaginando que poderia entrar aquele movimento e entrou. Então, eu fiz um scalp. Né? Um scalp, o que é? Um scalp é quando a gente consegue fazer pelo menos 1 para 1. Então, a gente puxa aqui, ó, e projeta 1 para 1 para baixo, onde é que ele bateu exatamente lá no 1 para 1. Quando chegou lá embaixo, eu encerrei a posição hoje. Então, eu acabei fazendo um day trade. Tá aí uma coisa que eu geralmente não costumo fazer, que é day trade, e fiz o day trade, mostrei lá até no grupo lá a hora que eu entrei. A saída não mostrei, mas foi meio óbvio ali, né, que eu botei na pedra a ordem, fiquei de olho também quando chegou perto dela ali, para ver se ele não ia voltar, porque às vezes fica 1, 2 ticks ali e não entra, eu acabo encerrando igual. Tá? Então, essa é a ideia. Fez um padrão de reversão, somado com um contexto favorável, e ainda pode adicionar mais alguns plus aqui. Tinha uma média móvel de 20 passando aqui, ó, que da outra vez também serviu de uma resistência interessante aqui atrás. Então, a linha
essa região aqui, que seria uma região desse fundo anterior aqui, uma região de gap, com esse padrão de reversão, mais uma média móvel sendo a possibilidade de estopar o único candle branco no dia que tinha naquele momento. Então eu entrei vendido ali tranquilamente e o milho ficou naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, daqui a pouco andou e andou bem e eu realizei e saí fora. Então foi essa a operação que eu fiz hoje. Não costumo fazer day trade, mas dado o movimento, dado o padrão, a volatilidade, ficou interessante eu fazer esse day trade nos 60 minutos. E por que eu não fiquei posicionado? Porque bateu ali, eu não estou nem aí se o mercado vai voltar ou se vai continuar caindo. Eu gosto de fazer um swing trade um pouco mais longo. E eu não estava afim de vender aqui em 91 com 60, colocando no gráfico diário e estando aqui a 4 pontos da média. Aqui nessa região é uma região interessante porque a gente vai ter uma média e também tem o mesmo padrão, que é um fundo anterior rompido. Então se ele subir aqui, aqui provavelmente é uma região de briga. Uma região que tende a ter uma certa um espelhamento para baixo. Então aqui eu fico confortável para vender no diário, até mesmo ter um gráfico menor, mas eu pretendo carregar uma posição. Eu abro a posição no swing trade, se terminar o dia bem, beleza. Se terminar o dia meio esquisito, eu posso encerrar no day trade mesmo. Então essa é a ideia. Então por isso que aqui embaixo eu fiz um scalpzinho mais curto, visando apenas pegar aquele lucro ali de um ponto e pouco, deu aquela operação. Beleza? Mas vamos lá. No milho, o gráfico diário, a tendência que está no curto prazo, uma tendência de baixa. No gráfico semanal, ele está começando a virar para baixo. Cabe ainda uma correção. Cabe ele voltar um pouco e marcar um topo mais baixo que esse aqui para fazer um movimento assim. Então, cabe isso. Tá? Então, não fiquem enchendo a mão no milho, vendendo sem parar, achando que o milho vai cair sem parar. Pode ser que caia. Pode, mas tomem cuidado, porque daqui a pouco se resolve isso aqui, dá uma respirada de bate com força, vai estopar todo mundo e operar vendido numa tendência que está predominantemente de alta há um bom tempo é perigoso. Porque cair, ele pode cair até zero. A gente sabe que o milho não cairia até zero. Mas subir, a gente não tem nem ideia para onde é que vai subir. Pode subir até infinito. Quando o milho estava a R$ 25, ninguém imaginava que ia chegar a cento e poucos. Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então, o gráfico semanal corrigindo, né, no gráfico diário, no curto prazo, uma tendênciazinha de baixo, em cima de uma região de suporte, caindo nos R$ 90, já foi até um topinho aqui atrás, ó. Então também tomem cuidado nessa região. E aí o CCMN, bem semelhante. O CCMN, se a gente olhar aqui, ó, ele também está, olha onde é que está o CCMN, em cima de uma região de suporte, aqui no 90 com 61, olha esses dois topos aqui atrás. Então ele sentou ali em cima. Então há uma possibilidade do milho fazer um movimento, que nem eu falei, um movimento aqui, pode chegar próximo a esse fundo aqui, próximo às médias, para ver o que o milho vai. A ideia, eu e minha esposa, a ideia nossa é se mudar ainda esse ano desse apartamento. Tá complicado. Mas enfim. Então o milho pode dar essa espelhada aqui, voltar um pouco, e aí nessa região aqui de 95, se chegar aqui, tem que tomar um certo cuidado para quem está comprado, que aí ele pode perder mais um pouco. E se continuar para baixo, aí a gente tem um movimento um pouco maior. Beleza? Então esse foi o milho. O boi, se a gente olhar o BGI Fut no gráfico semanal, o BGI Fut ainda está no K, tá? Então ele está lá testando o topo, mas a gente sabe que perto do final do contrato, então, perto do vencimento do contrato, ele para. Né? Então a volatilidade diminui, ele fica quieto, então é difícil de operar. Então a gente já olha o BGIV 21, ele está lá em cima no semanal em 346,05, ele deu uma recuperada, tinha apanhado um pouco aqui nos últimos dias, chegou a cair 4 pontos aqui, e agora voltou um pouco e rompeu o topo e está lá em 346. Então, o boi segue aqui nessa tendênciazinha. Se a gente botar no gráfico de 60 minutos, dá para ver aqui ó, que ele ficou 1, 2, 3, 4 dias andando de lado. Hoje ele balançou, virou para cima e foi embora. E aí no final do meio do dia, ele virou aqui e voltou para o 0 a 0 quase. Voltou para dentro aqui, mas voltou para testar o topo dessa construção. Topo não, né? A região aqui.
mais alta dessa consolidação. Então, beleza. Pode aí no boi fazer isso aqui e ir embora? Pode, né? Cabe ele fazer isso, porque tem um topo aqui, um topinho aqui, vários dias aqui, então a gente enxerga essa região aqui como um retângulo e essa região aqui como um possível espelhamento aqui para ele bater, refletir e ir embora. E aí, quem sabe, boi é 350, não é algo muito longe de acontecer, não. É questão de subir mais alguns pontos aqui, mais 1,5%, sobe 5 pontos, bate 350. Então, eu estou de fora do boi, o milho eu fiz um day trade hoje, o boi eu estou de fora. No gráfico semanal, a tendência é de alta no V. Então, olha aqui, fez 8,7 pontos essa semana. Está fazendo aqui essa semana 8 de fundo a topo. Né? Então, da abertura aqui, está fazendo mais ou menos 7 pontos. Tá? E de fundo a topo está fazendo mais de 8 pontos aqui. Bateu na média, subiu. No V, segue tendência de alta indiscutível aqui. No gráfico diário, eu não sei porque não carrega no meu Profit o BGIV no gráfico diário há alguns dias. Deixa eu botar 2 dias ver se ele carrega. Não, 2 dias, não gostei dos minutos. Vamos ver se ele carrega o 2D. Eu não sei porque isso não quer carregar de jeito nenhum. O K carrega. O V, 2 dias. 2 dias carregou. Né, tá aqui, ó, subindo forte nos últimos 2 dias, nos 2 dias, né, mas aqui fica distorcido um pouco a nossa leitura. Mas tá em tendência de alta também, então não tem muito o que discutir. O café tá aqui subindo, respeitando mais ou menos esse canal, só que esse canal já deu uma perdida um pouco da ideia dele, então dá mais para uma linha de tendência aqui do que para um canal. Então até vou apagar essa linha aqui de cima e vou deixar numa linha de tendência aqui no semanal. Então ele está fazendo uma lateralidade, é um retângulo aqui em cima, nessa região aqui no 180, que como eu falei é uma região que foi topo lá em 2019 aqui no 185. Então é uma região interessante. Se tirar um zoom semanal, dá para ver aqui nas últimas semanas ele subiu forte, 30 pontos aqui ou 22%. Né, em um período relativamente curto aqui. Então, da mesma forma que o milho cabe um respiro para cima, o café também cabe um respiro para baixo, até mais ou menos 170, 160 e poucos aqui. 170 já teve, né, mas 160 e poucos aqui, antes de, quem sabe, tentar novamente romper os 185 aqui. Se vai ou não, não sei. Há uma probabilidade muito grande, né? Fundamentalmente, o pessoal anda falando em quebra de safra e tudo mais, então pode ser que o café venha a subir. No gráfico diário, ele segue aqui, ó, dentro desse contexto, fez um candle relativamente bonito hoje, né? Um candle relativamente interessante, candlezinho branco, diante dessa bandeirinha aqui, dá para dizer, não é um mastro de bandeira, porque o mastro em relação à bandeira está quase o mesmo tamanho, a bandeira está até maior. Se fosse até um candle 95 aqui subisse, seria um mastro de bandeira interessante. Né? Mas se ele romper, por exemplo, acima aqui da máxima desse candle 97, que foi lá em 181,70, fica interessante, porque ele rompe esses dois candles aqui e aí pode fazer novamente um padrão parecido com esse. O problema é que se ele fizer isso aqui amanhã na abertura, ele já vai abrir com um gap aqui em cima e no primeiros 5 minutos do dia, né, ele já vai abrir aqui em cima negociando. E aí, quem sabe, até mesmo rompe. E aí, esse é o problema do café. Se fosse para eu pensar, como eu não estava nem olhando o café hoje, se fosse eu pensar em me posicionar no café, eu teria que pensar nisso, me posicionando já no after de hoje mesmo. Deixa eu olhar aqui os 60 minutos, ó, o after já abriu ali e voltou um pouquinho. Mas eu poderia ter comprado, por exemplo, aqui no after, pensando que beleza, eu vou me adiantar para amanhã. Então, se subir, estou dentro, se cair, meu stop já é um pouco mais curto. Mas mesmo assim, por enquanto, estou fora do café aqui e vou esperar ele decidir se vai ou não vai nessa região aqui. Beleza? A soja, deixa eu me ajeitar até na cadeira aqui para falar da soja. O gráfico semanal da soja, ela está sentada em cima lá da média móvel de 8 ainda. Então está balançando para um lado e para o outro, num dia para um lado, num dia para o outro, e não sai do lugar. No gráfico diário, a soja hoje, deixa eu tirar esse monte de linha aqui que só atrapalha a vida. Ela subiu, bateu lá na média móvel, encostou na média móvel de 20 aqui, na média móvel de 8 também e voltou. Olha como a soja é bem técnica, né?
Quando está acima da média, está acima da média. Quando está abaixo da média, ela está abaixo da média de fato. Então ela bateu na média aqui e voltou. Então está bem técnica, bem interessante para se operar. O problema é os spreads e os stops caros. Está quase cruzando as médias aqui, quase rompendo o fundo. Na verdade, considerando a parte real dos candles, ela já negociou abaixo ali, mas aqui, ó, se a gente for pegar aqui, acho que tem um tique a menos, vamos ver. Aqui mínimo é 33,10 e aqui no olhômetro 33,8. Então ele negociou 2 centavos abaixo do candle 95. Então ele chegou a romper o candle 95, mas não fechou abaixo. Então pode ser que a soja venha ainda continuar esse movimento mais um tempo aqui. Só que detalhe, tem toda essa região de suporte aqui atrás. Então aqui já foi topinho, aqui já foi um fundo. Aí subiu, fez um topinho, voltou, aí caiu aqui, fez um fundo e foi embora. Então talvez aqui ele brigue nessa região, lateralize um pouco aqui, tem que tomar um certo cuidado. No gráfico semanal está em cima da média, então isso também é um forte indicador para que possa ter uma reflexão aqui para cima ainda, né? Mas mesma história do milho, se romper abaixo desse candle aqui na semana que vem, a coisa pode ser que caia um pouco mais e venha testar aqui os 31 com 60 aqui, testar o topo anterior. Então a região que está ali é delicada, pode tanto subir quanto cair. Então aqui em cima a probabilidade maior é cair. Aqui onde está hoje pode subir como pode cair, então fica mais complicado de se operar. Se eu fosse operar aqui, eu ficaria de fora e tentaria vender mais alto aqui, mas sempre de olho no gráfico semanal. Se o gráfico semanal começar a armar para cima, eu estou fora da venda, porque a gente sabe que o semanal manda muito mais que o diário, então tem que tomar um certo cuidado. Muitas vezes não operar também é operar, beleza? O dólar segue naquele retângulo lá que a gente não para, e olha aqui como o dólar está fazendo o movimento que eu desenhei. Eu desenhei um movimento bem aleatório, ele está fazendo esse movimento. Isso não é para provar para vocês que eu sei das coisas, é para provar para vocês que o mercado, na grande parte das vezes, é praticamente aleatório, que a gente não consegue prever o futuro. Aqui é onde começou a fazer esse movimento, provavelmente estava aqui atrás, era quase impossível eu imaginar que ele iria fazer esse movimento aqui cair. Tá? Então eu chutei, literalmente eu chutei aquilo que provavelmente poderia acontecer, baseado na inclinação das médias e na região do contexto que o mercado estava. Agora, o ângulo que eu tracei, essas linhazinhas e como eu tracei, isso aqui, se eu traçar hoje de novo, não consigo traçar igual, porque eu simplesmente peguei o mouse, fiz isso aqui assim, sem nenhuma medida, sem nada. Então não é cálculo. Então, antes de. Eu sei que se muito trader pegaria isso aqui, tiraria um print lá do dia, voltaria, acharia o vídeo que eu postei no YouTube e falaria: olha aqui, tá fazendo exatamente o que eu falei, viu? Como eu sei das coisas. Não é assim. Quem fala isso para vocês, quem mostra isso para vocês, quem mostra esse tipo de informação, está tentando, ou está mentindo para si mesmo, tá achando que é o cara que adivinha o futuro, ou está tentando enganar alguém, porque a gente não tem como saber. A gente estatisticamente baseia pontos específicos, não é nem pontos, é regiões. Entre essa região e essa região pode ser que venha e suba e fique por ali. Beleza, mas ainda assim a margem de erro é gigantesca. Mas enfim, dólar no gráfico semanal, né? Ele está subindo lá, então como caberia mesmo essa correção, então ainda pode subir mais um pouquinho lá no 5,40. E se for continuar caindo, ainda tem espaço para cair aqui tranquilamente. Se perder o fundo aqui, esse fundo aqui em 5,20, ele vem testar os R$ 5 fácil. Então, como eu falei, dólar interessante aqui no topo e no fundo. O resto é uma lateralidade desde o início de 2020 aqui. Desde quando ele mudou, né? Ele saiu daqui de baixo e andou um degrau acima, ele está agora o tempo todo andando nesse degrau aqui. Então tá para cima, para baixo, para cima, para baixo. A gente vê as médias móveis no semanal, está levemente para baixo, mas quase que de lado. No diário, elas estão lateralizando, porque o dólar está lateral aqui. E aí, se a gente diminuir um tempo gráfico, uns 60 minutos da vida, dá para ver que está levemente para cima no curtíssimo prazo, mas tem essa região, olha, bagunça de risco, né? Tem essa região aqui, ó, que foi onde ele bateu aqui, escorregou, é uma região onde vai ter um ponto de briga, um ponto de suporte. Então tem que tomar um certo cuidado para ver se ele vai mesmo ou não. Beleza? Já o IBOV
O Ibov, deixa eu botar o gráfico semanal do Ibov. Foi lá testar topo e está voltando, então está sacaneando quem achava que ia lá em cima, mas ainda é cedo, né? Segundo dia da semana, tem 3 dias de pregão ainda, tem tempo para subir e testar lá. Quando ele estava aqui atrás, eu já achava que ele não ia, e agora está indo, mas tá com dificuldade. O índice futuro, né? Ele chegou a lamber os 125 mil pontos hoje aqui, então se a gente botar num gráfico diário, aqui, a gente botar no gráfico diário aqui, ele fez a máxima dele em 124.920, então ele quase tocou os 125 mil pontos, e a máxima desse candle aqui do índice futuro foi 126.651. Então ele ficou muito próximo aqui a tocar na máxima dele lá, tá? Então a gente talvez ainda vá lá, né? Então, mas o que tem que tomar cuidado aqui, e o que eu fiz hoje é aquela história. Quando chega perto de topo, sempre fica de olho para ver se não vai começar a corrigir um pouco. Então, muitos ativos, às vezes a gente está com um lucro gigantesco quando está lá em cima. Eu comprei um papel quando o Ibov estava aqui embaixo, subiu 20, 30, 40, 50% aquele papel, está lá em cima, o Ibov está na máxima histórica, mas eu sigo comprado firme e forte porque eu acho que vai ainda chegar lá em cima. Beleza, se a tua estratégia é segurar para a vida toda, vai embora, fica tranquilo. Agora, se fica olhando o gráfico todo dia, né, e tenta fazer trade, bateu lá em cima, bateu no topo, liquida, bota o dinheirinho no bolso e aí deixa. Se o Bob romper de novo, no primeiro pullbackzinho, compra. Se voltar, tá de fora, tá ali tranquilinho, de boa, esperando. O que eu fiz hoje? Liquidei um monte de operação que eu tinha, tá? Então, eu liquidei bastante operação comprado hoje e tô de olho. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O interessante é botar dinheiro no bolso. E como eu falei, olha que dá para ver aqui agora. Olha os pavios aqui embaixo, né? Aquela história. Quando está perto de topo, a volatilidade diminui. Olha aqui, estava aqui numa região de topinho, a volatilidade fica baixa. Quando está perto de fundo, é tiro para tudo quanto é lado. Olha quanto ele chacoalha, quanto tem pavio. E se a gente voltar mais, né, olha aqui em 2019 para 2020, lá no topo estava volatilidade baixa, a volatilidade estava quieta, não estava balançando tanto. Eu poderia botar umas bandas de Bollinger aqui para ver, não precisa nem disso. Olha como quase não tem pavio. É para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas tem pouco pavio aqui. Ele não balança muito. O range aqui dá menos 5%. Agora, quando chega num fundo, claro que na pandemia aqui a coisa foi bem acentuada, mas olha como tem pavio, olha como ele balança, ele vai para cima aqui 20%, e volta a cair mais 3%, depois sobe, depois cai de novo. Então fica bem mais complicado. Toda vez que tem fundo, os candles são maiores, os candles tem muito mais volatilidade, isso é normal. Então fiquem de olho, porque sempre quando está em cima, a volatilidade diminui, sempre quando está embaixo, a volatilidade aumenta. E aí, nesses casos, muitas vezes o cara operar vendido aqui, acaba vendendo um paviozão, vendendo ou comprando aqui, e aí não aguenta um stop e sai fora. A certo ponto, compra esse cara aqui, ó, né? Compra aqui esse cara, só que o ativo vai lá e cai 4%, o stop deveria ser aqui atrás, considerando a volatilidade, não coloca o stop ideal, é violinado aqui, o mercado sobe e fica de fora. Porque eu sei que muitas vezes o cara entra comprado aqui, toma um stop, volta tudo na cara e não tem coragem de entrar comprado de novo. E aí fica de fora do movimento que acertou, só errou o time, ou errou o tamanho do stop. Stop curto mata muito, muito trade bom. Então tem que ficar de olho nisso. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui até em Vale. Lembra que eu falei ontem da correlação de Vale com o Ibov? Lembra que eu falei ontem da questão de será que a Vale vai derrubar o Ibov? A Vale caiu hoje. Quanto caiu a Vale? 2,49%, Ibov caindo 0,84%. Óbvio que eu falei que não tem aquela amplitude, mas quando a Vale sobe, o Ibov sobe, quando a Vale cai, o Ibov cai. Claro, a Vale tem uma representatividade muito alta. Estou falando bobagem aqui, sim, mas a questão é a seguinte: está cada vez isso mais sistemático. Então está mais fácil eu olhar a Vale como trigger do que eu olhar o Ibov como trigger, né? Então, se a Vale, se o lucro da Vale, se toda essa subida da Vale foi o que segurou o Ibov para cima e
Se a China falar que não, beleza, agora a gente vai segurar um pouco o preço das commodities, vamos segurar um pouco a questão do minério, das commodities agrícolas, devido à inflação e tudo mais. E aí Vale resolve corrigir toda essa alta aqui, e se ela está segurando o Ibov, a gente pode pensar em Ibov também corrigindo um pouco mais. Acho que ainda vai embora e rompe topo? Ainda acho que vai, mas talvez piore um pouquinho antes de subir, né? Porque tem espaço para isso. No gráfico semanal está em cima da média aqui e virando para baixo. Se cair, pode chegar aqui na média móvel de 20 e cair mais uns 6, 7% para baixo. Beleza? Então fiquem de olho nisso. E o que eu queria mostrar para vocês hoje é o meu robozinho funcionando. Vou abrir aqui, ó. Eu mostrei lá no grupo do Telegram hoje até. Ele aqui me mandou aqui, ó. Ele me manda todos os dias. Agora às 19 horas ele vai mandar uma lista nova. Mas ó, antes de fechar o pregão, ele me mandou ali às 16h39 alguns ativos com o, o, o RSI, né, o IFR2, que estava interessante para compra. Então ele mandou ali, ó, CSNA, GUAL, GGBR, TRPL e Agro 3, ele não pegou ainda, porque como eu comecei essa série há muito pouco tempo, ele ainda não conseguiu tempo suficiente para calcular o IFR. Então esse aqui eu desconto. E aí aqui, JSLG, BRAP, Clabin, Agro 3 Agro 3 não, e o GPA aqui. Eu consigo pegar esses ativos aqui, ó, e olhar como é que tá. O que que eu faço? Qual que é o meu racional aqui? Eu olho aqui, bom, CSNA3, boto aqui no FR2, CSNA3, vou lá e olho um gráfico diário, que ele calcula FR2 no gráfico diário. Vou lá e olho, bom, aqui fechou em 2,56, lá estava em 2,18 quando ele mandou. A questão é, obviamente, agora o mercado está fechado, não dá para fazer nada. Muitas vezes FR2 a gente tem que entrar, antecipar, um pouquinho antes de fechar tem que entrar. Por quê? Porque se acontece de fechar lá embaixo, no outro dia abre com gap de alta. E aí o FR já está lá em 20. E aí não dá para entrar. Tem que entrar quando o FR está baixo. Então, qual é o meu racional? Eu vou lá, olho aqui a lista, abro aqui, vejo o FR2, beleza, está abaixo, vamos supor que ainda era 4,40 da tarde de hoje. Pego, tiro um zoom aqui, dou uma olhada no contexto, eu tenho o FR8 para me ajudar aqui também, eu estou virando para baixo aqui, beleza? Aí o que eu faço depois? Vou lá nas minhas estratégias, editor de estratégias, eu já tenho aqui uma estratégia de IFR2 salvo aqui, ó. Acho que deve ser essa aqui. E aqui eu boto IFR2 menor do que 5. É o tamanho que eu uso, né? É o lugar que eu uso. Aí coloco para rodar aqui e aí vejo a estatística desse papel. Esse papel aqui é quem é que é? CSNA3. Desde 2020, eu boto mais alguns anos aqui e vejo o que acontece. Bom, não performou bem, considerando desde 2015. Nem sei se tem série histórica desde esse tempo. Ele teve 36 operações, venceu 21, perdeu 15, porém o drawdown foi grande, 300% de drawdown. Isso aí deve ter entrado lá na região do coronavírus também, porque lá provavelmente caiu tudo, deve ter empurrado para baixo. E aí ele não performou muito bem. Deixa eu tentar mudar aqui, ó. Vamos ver até 2020. Ah, também não adianta. Deixa eu botar aqui no mês antes do Covid. Não foi bom. Então, eu olho aqui, beleza, o FR2 está abaixo, mas no meu simulador aqui não performou bem. Então, beleza, não vou fazer nenhuma operação com CSNA3. Eu vou lá e coloco o próximo, que é Goal. Então, eu venho aqui no gráfico, seleciono aqui Goal, Goal 4, editor, play, estatística. Desde 2015 até 2001, até 2021, Goal também não ficou bicho, também não foi muito bom, né? Então teve um drawdown muito grande aqui. Operações, percentual de acerto 63%, né? Mas não me deu um prejuízo, um lucro financeiro, pelo contrário, deu um prejuízo de 33,30%. Se eu pegar e desconsiderar o coronavírus, eu vou mudar aqui, vou colocar um 5 de novo. Se eu desconsiderar o coronavírus, também não deu um resultado muito interessante, não. Só desde 2012, ainda assim foi um resultado muito pequeno. Então também igual não vai me ajudar. E eu vou para o próximo, GGBR. E assim eu vou fazendo. Até a hora que... Hoje eu acabei fazendo uma operação, quase fiz em BRAP. Né? Mas até a hora que eu olho ali e penso, não, beleza, essa aqui é uma boa operação. Então ele faz esse teste aqui com o IFR2
em todos os ativos. E aí ele me manda uma lista diariamente. Ele me manda a lista às 4h40 e depois me manda outra lista no fechamento do pregão. Agora às 19 horas eu vou receber, eu tinha criado uma carteira hipotética ali, eu vou receber o resumo da carteira, o resumo do dia, do mercado nacional e lá fora. Então tem aqui, eu coloquei alguns ativos lá só para testar, né? Cadê o Telegram? Aqui, ó. Então ele me manda aqui, isso aqui é o de ontem eu fazendo uns testes, né? Mas ele manda aqui, de manhã ele manda para eu dar uma olhada nas coisas, ele me manda, isso aqui é eu testando. Aí ele manda lá a carteira global que está zerado, porque eu estava testando. Depois ele manda ali como é que foi o mercado hoje. Tem Bovespa. Isso aqui não é de hoje, tá? É de ontem, testando. Bovespa, Dow Jones. Aí tem os outros índices aqui, Nasdaq e S&P. Vale, Petro, alguns ativos que eu coloquei lá. BBDC, mandou o VIX, ó, percentual. Alguns ETFs, ouro, prata, petróleo. ETF de milho, ETF de soja. Então eu vejo como é que foi. Mercado internacional, isso aqui, e nacional. Aqui alguns ativos de uma carteira hipotética que eu criei, então ele mostra a variação aqui. Aqui ele mostra a variação de quanto é que a carteira mudou hoje, em reais, quanto que ela mudou em percentual, quanto que está o acumulado da carteira, quanto que está o lucro atual dessa carteira aqui. E aí hoje, no caso de manhã, ele mandou isso aqui para eu olhar de novo, né, para eu olhar os indicadores, como eu não tinha olhado, não tinha recebido isso aqui, né, estava testando. Aí agora às 4 e pouco ele mandou isso aqui, e agora às 7 horas da noite ele vai mandar a mesma coisa. Ele me manda o resumo da carteira global, me manda como é que foi o mercado hoje, como é que foi a carteira aqui hoje, e como é que foi a variação. E IFR também manda lá um PFR lá, que é um pullback, né? Mostra os possíveis pullback. Ainda vamos fazer o pullback e voltar para um pouco antes do fechamento para poder me antecipar. Então essa é a ideia. O que eu quero fazer mais aqui? Quero pegar e me fazer testes de correlação para fazer long e short, que é muito bom. Então vai fazer ele encontrar os pares interessantes de correlação. Então, esse ativo está bem, pego, sei lá, lojas Renner com Lame 4, são dois ativos do mesmo setor, compartilham o mesmo índice, está com uma correlação alta. Ele testa a correlação nos 30 dias. Está alta, acima de 0,6, 0,7, está alta, beleza. Testa 60. Está alta também, beleza. Então, testa 90. Está alta também, beleza. Então, ele testa o quê? Que realmente aqueles ativos têm correlação e não é uma coisa pontual. Tem uma correlação histórica que já faz um tempo. E aí ele pega e me manda esse par, lojas Renner com Lame 4. E aí ele faz um teste lá, por exemplo, de desvio de média, desvio de banda de Bollinger, para ver se, ou testa como é que fica o desvio entre elas, um desvio padrão entre elas ao longo do tempo, ver se está muito longe, me manda, ó, de repente vende Lame e compra lojas Renner, que estatisticamente, quando está nesse indicador assim assado, isso aqui tende a convergir. E aí eu recebo isso também antes do fechamento e faço um long short. Então dá para fazer isso de forma fácil. Eu só não fiz ainda porque eu quero fazer isso num período maior, eu quero que ele teste mais tempo. Então eu preciso de mais dados históricos. Eu não vou inserir tudo na mão. Então eu estou deixando ele coletar, todo dia ele está coletando. Então tem essa questão do. Dá para fazer long and short, né? Teste long and short, tanto para correlação com integração. Dá para fazer bandas de Bollinger, eu posso botar o período que eu quiser, eu posso fazer estratégia de médias móveis. A ideia é o que é? Eu criei esse robozinho, programei tudo em Python lá, ele armazena tudo no banco de dados, e aí a ideia é pegar esse robozinho e fazer ele rodar backtest todo dia. Então todo dia ele roda backtest com todos os ativos que eu coloco lá. Então eu botei o Ibov inteiro e mais uns quantos small caps. E ainda tem ativos fora. Então tudo que aparece no Google Finance, no TrendView, eu consigo botar. Então ele faz vários backtests, testa tudo e me manda mastigadinho. Ó, para FR2 esses ativos são interessantes. No PRFR esses ativos são interessantes. Ah, eu gosto de operar bandas de Bollinger, esses aqui estão legal. Ele me manda sempre antes de fechar o mercado que eu consigo me posicionar. Então essa é a ideia, usar a tecnologia a meu favor. Eu não consigo monitorar tudo, nem quero, mas podendo ter boas oportunidades, ele me entregando uma lista de possíveis entradas interessantes no próximo dia, eu vou ficar de olho naquele próximo dia. Eu pego esses ativos, o PFR que ele me mandou ontem aqui, ó, ele me mandou uns ativos de PFR, eu coloquei nessa lista aqui. Ó. Por exemplo, o Duque estava interessante ontem, hoje subiu 3,69. Olha aqui, ele fez esse candlezinho bonitinho aqui,
hoje foi lá e subiu. Só que como eu recebi isso muito tarde da noite, eu não consegui me antecipar hoje. De repente, agora eu vou mudar para receber às 4h pouca da tarde. Posso me posicionar dependendo do contexto. Quem sabe se eu tivesse feito isso em lucro, poderia ter ganho hoje ali já 3% uma operaçãozinha com o robô. Então, ele me mandou os ativos, eu coloquei numa listinha aqui, já amanheci o dia com a listinha na mão. E aí fiquei olhando esses ativos aqui ao longo do dia, né, para ver se ia funcionar. Essa é a ideia, usar a tecnologia ao favor. Beleza, pessoal? Valeu, obrigadão, um abraço, até mais, tchau.